Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributário da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa convidada de hoje é a doutora Amália Paulsen, que desde já agradeço por ter aceito o convite. A doutora Amália Paulsen é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, coordenadora setorial do Sistema de Advocacia de Estado junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, é mestra em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual pela UNAMA, especialista em Direito Tributário Aplicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autora do livro Tributação da Família no Imposto de Renda. Seja bem-vinda, doutora Amália Paulsen. É um prazer recebê-la aqui para essa nossa conversa sobre o tema que é título também da sua obra mais recente, Tributação da Família no Imposto de Renda. Doutora Amália, bem-vinda. Muito obrigada, professor Igor, pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com o senhor e para os alunos do Centro de Estudos Tributários da URGS, e espero contribuir um pouco aí com esse tema de tributação da família, que para mim é tão caro. Fico muito feliz com o convite e de poder estar aqui com vocês hoje. Alegria nossa. Doutora Amália, de onde veio a ideia de escrever sobre a tributação da família? E também, por favor, a senhora poderia acrescentar qual a relevância do tema? É algo novo no direito? Olha, essa ideia surgiu quando da escolha do meu projeto para o mestrado, não é, junto à Universidade Federal, e sendo um dos temas de atenção do meu orientador inicial, o Dr. Andrei Pitten Veloso, não é, me causou bastante curiosidade, não é? Então, dali que veio a ideia de escrever sobre a tributação da família. Então, ela foi objeto de estudos durante longos anos ali no mestrado, não é? 3 anos e alguns meses aí com função da pandemia. Acabou culminando, então, na minha dissertação e também na publicação do livro, não é? Que o senhor mencionaste. Eu decidi escrever sobre o tema também, face à relevância social que ele possui, já que a família, ela é a base da sociedade. É um tema que toca a todos nós, não é? Já que em algum momento nós integramos uma família, seja na infância ou seja na vida adulta por escolha, não é? E a E propósito, doutora Amália, a senhora falou família, me chamou a atenção. De que família a senhora trata no seu livro? É da família tradicional, família monoparental, da família afetiva? Há uma opção por algum modelo? olha, existem diversos arranjos familiares hoje, não é, no nosso contexto social, não é? A doutrina costuma classificar as famílias em diversas espécies, não é? Matrimonial, informal, monoparental, anaparental, quando não tem pais, reconstituída, quando há uma separação e os pais, então, né, divorciados resolvem constituir uma nova família, paralela, quando alguém mantém 2 famílias ao mesmo tempo, natural, que é biológica, ampliada, substituta, olha, tem que pegar fôlego, porque são tantos arranjos que Sim. existem, né? Homoafetiva, enfim, não é? E é verdade que a expressão famílias, no plural, ela está muito em voga, a ponto, assim, de diversos trabalhos doutrinários hoje, não é? Alterarem os seus nomes para direito das famílias, não é? Para evidenciar essa diversidade. No entanto, no meu livro, eu mantive a utilização da expressão no singular, justamente por entender que o tratamento tributário da família deve levar em consideração o que elas têm de essencial no seu papel social, e não as características acidentais. Então, se a família ela é monoparental, matrimonial,
mosaica, por exemplo, de qualquer modo, ela mantém a essência do papel constitucional que lhe atribui identidade, a identidade de família, que é constituir um ambiente de proteção e de desenvolvimento para os seus membros, em especial para os menores, não é? Então, todas elas possuem essa mesma essência. Então, qualquer que seja a sua identidade, desses arrimos de família, né, os componentes da sua família, se eles coabitam ou não, enfim, todos eles têm o mesmo direito, os mesmos direitos e as mesmas obrigações, não é? De modo que o que importa é focarmos no que há de comum entre todos esses arranjos familiares e não acentuar essas diferenças. Razão pela qual, não é, eu utilizei o termo família no singular para atender a todos esses arranjos. Logo, a tributação da família, ela diz respeito a todos eles. Eu não elegi um ou outro, não é verdade? E mantive Entendi. o termo família, não é, no singular, para dar essa unidade. Perfeito, compreendo. Doutora Amália, normalmente quando se pensa em tributação sobre a renda, pensamos no contribuinte ou como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como funciona, esse olhar para a família? Sim, é verdade. Quando a gente pensa em imposto de renda, não é? Logo nos vem à mente as figuras do contribuinte pessoa física, contribuinte pessoa jurídica. Porém, devemos tomar um certo distanciamento para lançar um olhar mais humano da tributação e enxergarmos a dinâmica familiar em suas relações de consumo e solidariedade. É na família, professor, que o dever de atender às necessidades básicas do ser humano se estabelece, é nela que se criam os vínculos de solidariedade, de afeto, que se concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a família é muito importante, não é? Ora, e as obrigações da família, constitucionalmente previstas, por exemplo, assegurar à criança e ao adolescente o direito à alimentação, à educação, ao lazer, entre outras tantas, não é? Impacta a capacidade contributiva. Nesse sentido, a tributação ela deve estar atenta a isso e levar em consideração essa situação desses encargos, não é? O que já acontece há muito tempo nos países como Alemanha, Portugal, França, por exemplo, não é? Então a gente tem que ter assim esse olhar mais para a dinâmica familiar, né? E nesse sentido ali que eu falo que é importante olharmos para a tributação da renda familiar, não é? Levando em consideração todos os membros da família. Sim, compreendo. Doutora Amália, uma pergunta. Muito se fala no direito, sobretudo no direito tributário, a respeito do mínimo existencial, né? Como o direito tributário pode contribuir para que para que as pessoas, de modo geral, consigam prover suas necessidades básicas? Sim. Na tributação da família, né, a tributação ela tem dois grandes princípios que tocam a tributação da família. Um deles é a capacidade contributiva, não é? E esse princípio ele nos diz que a tributação ela deve se dar conforme a capacidade de cada um, né, contribuir, não apenas levando em consideração a capacidade econômica, mas a disponibilidade para contribuir com essas despesas. Pois bem, somente quando satisfeitas as necessidades de cada pessoa, não é, para sua subsistência, educação, enfim, não é? Moradia, alimentação, que é o que nós chamamos de mínimo existencial, aquilo que é o básico para vivermos, né? Somente quando a gente conseguir suportar essas despesas é que vai sobejar uma riqueza para que a gente possa participar com as despesas públicas. E aí, então, que se inicia a capacidade contributiva. Se o contribuinte ele não é uma pessoa sozinha, ele é uma pessoa que vive em família e tem responsabilidades inerentes à unidade familiar, é claro que ele tem as despesas, não é, acrescidas, que ele precisa dar conta. Então ele acaba dando conta do seu mínimo existencial, mas também dos seus filhos, dos seus dependentes, talvez um pai, um avô, não é, que está sob sua dependência, enfim. E isso evidentemente reduz a capacidade contributiva, não é? De maneira que isso precisa ser levado em conta, não é, pelas nossas leis, pelo legislador, não é?
Então, no imposto de renda, o que a gente tem? O mínimo existencial, ele vem representado na faixa de isenção, que hoje a gente sabe que está em R$ 28.000, mais ou menos, o valor anual, né? Então, nesse sentido, o direito tributário ele pode contribuir muito para a preservação do mínimo existencial, lançando mão de importantes instrumentos como uma isenção, né, a faixa de isenção, né, desde que ela seja realmente adequada à realidade desses gastos, né, para a subsistência, das deduções, as deduções com despesas médicas, deduções com ensino, enfim, desde que também reflitam efetivamente os gastos, não é, com essas despesas, né, fazendo assim com que as pessoas consigam prover as suas necessidades básicas. Claro, não é só por meio desses instrumentos, não é, que o direito tributário pode promover, não é, o princípio do mínimo vital, né? Há técnicas de tributação também importantes para isso, como o splitting familiar, que é adotado na França, quando na forma de cálculo do tributo, do imposto de renda, se leva em consideração todos os membros da família, atribuindo uma faixa de isenção a cada um deles, né? Mas no Brasil hoje o que nós temos mesmo são a faixa de isenção e a dedução, né? É dessa forma. Ah, perfeito. E um outro aspecto, a senhora afirma que o tratamento tributário dado aos diversos arranjos familiares deve se pautar pela neutralidade. De que modo que ninguém, ou de modo que ninguém deve se portar mais imposto, tá, por pertencer a uma família com determinado arranjo do que suportaria, digamos assim, a um outro arranjo, ou se não pertencesse a ele, né? A senhora pode dar algum exemplo específico? Claro, claro. Bom, o que a gente pode pensar, né? Vamos pensar em 4 pessoas, né? 2 casais. Então, tem um primeiro casal em que ambos trabalham, não é? E cada um, professor, receba R$ 40.000 por ano. Bom, eles oferem, então, uma renda total de 80.000. Eles decidem não ter filhos, enfim, não é o momento, não estão querendo, né, fazer essa escolha no momento. Bom, ao final do ano, cada um vai fazer uma declaração em separado e vai pagar o imposto de renda que somado, não é, entre eles, vai Sim. girar em torno de 3.500. Agora, vou dar falar um pouco sobre o outro casal. No segundo casal, por exemplo, um dos integrantes decide que não vai trabalhar. Vamos dar o exemplo da mulher. A mulher decide que vai engravidar, que está com uma gravidez de risco, precisa largar o trabalho, enfim. Por sorte, o esposo ofere R$ 80.000, que é exatamente o que ofere o primeiro casal, não é? Então, em termos econômicos, né, o primeiro casal em que ambos trabalham recebem R$ 80.000 no final do ano, e o segundo casal, em que apenas o marido trabalha, também ofere os mesmos R$ 80.000. Qual é a diferença, não é? Esse casal que fez a escolha da esposa não trabalhar, enfim, vai constituir a família, vai cuidar das crianças, enfim, não é? Ao final do exercício, ele vai fazer uma declaração conjunta, o marido, e vai ter de suportar um imposto de renda de em torno de R$ 11.000. Ou seja, vejam a diferença, não é? O primeiro casal em que ambos trabalham e ambos declaram de forma separada, ainda que sejam os mesmos 80.000, eles vão recolher aos cofres apenas R$ 3.500, ao passo que o segundo casal, em que apenas um membro trabalha, e mesmo assim, né, ofere o mesmo valor, não é? Nesse caso, esse segundo casal, ele vai ter de recolher aos cofres em torno de R$ 11.000, ou seja, há uma diferença muito grande, há um tratamento diferente, não é? Desfavorável, não é, a esse segundo casal, não é na nossa legislação brasileira, não é? E que acaba por, muitas vezes, impedir, não é, escolhas que teriam sido genuínas, não é, da pessoa em função da tributação, não é? E aí esse é um exemplo aí
de que nós temos, que a tributação influencia sim nas decisões das pessoas. Muito bem, interessante essa abordagem. E uma outra questão, além do princípio da capacidade contributiva, a senhora traz o princípio do dever estatal de proteção especial da família como fundamento para a tributação da família. A senhora pode nos falar um pouco mais sobre isso e sua relação com o direito tributário? Sim, esse é um princípio, não é, que ele está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 226, não é? O princípio, o dever de proteção especial à família, não é, por parte do Estado. É uma proteção, não é, que ela é qualificada, porque ela não é qualquer proteção, é uma proteção especial, não é? E ele é um princípio que ele não é de direito tributário. Olha que interessante, mas, no entanto, ele irradia os seus efeitos, não é, para a esfera tributária. Ele, então, permite, então, que as famílias, elas sejam tributadas favoravelmente. Por quê? Porque é dever do Estado proteger essa família, não é fomentar, não é a proteção dessa família. Então, possibilita que elas cumpram o seu papel social de formação da pessoa humana, constituindo um ambiente de proteção e desenvolvimento de cada um de seus membros, não é? Especialmente, assim, sempre levando em consideração as crianças, né? Destacando as crianças, não é? Então, esse princípio, ao irradiar os seus efeitos para a esfera tributária, ele permite um tratamento favorável, não é, à tributação das famílias, notadamente pela função que elas têm, não é, pelo papel social que elas têm, né, a família. E veja, né, é tão importante esse papel, né, porque é no seio familiar, é dentro da família que a gente concretiza os direitos fundamentais, não é? De educação, enfim, que se concretizam também o princípio da dignidade da pessoa humana. É dever da família isso, não é? Somente quando a família não tem essa condição, né? Por exemplo, uma situação de vulnerabilidade, enfim, é que o Estado passa a atuar subsidiariamente, mas através de até prestações positivas, enfim, mas o encargo, ele é familiar, né? Então, evidentemente, esse princípio, por envolver uma proteção, não é? No que diz respeito à capacidade da família de dar conta de seus papéis, não é? De tão essenciais que eles são, né, esse princípio acaba justificando um tratamento tributário mais favorável. Ou seja, e aqui a gente encontra, então, uma autorização constitucional para utilizar a tributação com efeitos extrafiscais, não é? Então, essa é a grande importância desse princípio, não é? Para a tributação da família. Ah, perfeito. E a propósito, no início da nossa entrevista, a senhora mencionou que a tributação da família é um tema estudado há bastante tempo na Europa e que tem recebido atenção há bastante tempo também, há décadas, não só pela doutrina, como pelo legislador e pela jurisprudência, né? Como é que funciona a tributação da família em países estrangeiros? Quais os sistemas de tributação da renda familiar que existem hoje no mundo, dentro de um mundo ocidental, digamos assim, que temos alguma familiaridade? Sim. Há décadas, nossa, desde 1950, por exemplo, a Alemanha já se debruça sobre esse tema, né? Puxa vida. Então, não só a doutrina, como também é a atenção do legislador, do poder judiciário também, não é? Enfim, é um tema bem desenvolvido lá fora. Bom, na Europa, o que a gente encontra hoje são 3 grandes grupos de sistemas de tributação da família. A gente tem um primeiro grupo em que se encontra o Reino Unido, a Itália, a Dinamarca, que é um grupo que utiliza tributação separada obrigatória, ou seja, nesses países é permitida a tributação em separado da renda apenas, não é? É um sistema neutro, não é? Num segundo grupo, é possibilitado, é facultado, além da declaração em separado, a declaração conjunta, ou seja, você pode optar
pode optar em fazer uma declaração separada ou uma declaração em conjunta com deduções, não é? Enfim, esse é o caso da Alemanha, da Espanha, não é? Esse sistema é bem interessante, assim, a questão da declaração opcional, não é? Porque inicialmente, não é pelos aspectos culturais, enfim, né? Normalmente a tributação ela era feita em nome do marido, não é? Então, por isso também que se adotava lá no início a tributação conjunta obrigatória. Com o desenvolvimento, não é, industrial, enfim, a entrada da mulher no mercado de trabalho, houve um movimento para que esses sistemas de tributação de renda passassem majoritariamente para a tributação separada, tanto que hoje não existe nenhum país que se saiba que adota o sistema de tributação conjunta ou obrigatória, daquela forma simples de acumulação, sem deduções, enfim, não é? Como acontecia antigamente. E isso porque, não é? Porque a tributação conjunta, ela violava, ela era mais desfavorável aos casais, não é? Na medida em que se acumulavam as rendas e acabava por incidir uma alíquota superior, não é? Do que aquelas pessoas que não fossem casadas. Além disso, eu achei muito interessante, não é? Um julgado do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que falava sobre a questão do direito fundamental à intimidade. Nos casos de declaração conjunta, como a mulher era obrigada a declarar a sua renda junto com o marido, ela havia violado o seu direito à intimidade, na medida que ela tinha que abrir as suas rendas, não é, para o seu cônjuge, né? Bom, enfim, então a gente percebe que na Europa aconteceu essa migração, não é? A tributação que originalmente ela era conjunta obrigatória passou a ser separada em vários países. Bom, eu falei de um primeiro grupo, não é? Que é o grupo que adota a tributação separada obrigatória. O segundo grupo que adota a tributação opcional, ou seja, as pessoas podem escolher entre tributação separada ou tributação conjunta com deduções. E há um terceiro grupo, que é apenas 2 países, não é? Que integram, que seria a França e Luxemburgo, que é a tributação conjunta obrigatória pela modalidade do splitting, não é? E essa modalidade de splitting, ela é uma técnica que permite que se some toda a renda familiar, mas que se leve em consideração os membros, ou seja, há um acúmulo das rendas, depois se redistribui tanto quanto são os membros que compõem a família, incide a tributação, ou seja, cada membro vai ter uma faixa de isenção que vai ser observada, não é? E ao final, né, se apura o valor do tributo a recolher, não é? De cada parte acaba se somando, não é? E aí temos o valor a ser recolhido, não é? Essa é uma técnica que se chama o splitting familiar, não é? E ela acaba preservando o mínimo existencial de cada um, não é? Porque observa essas faixas de isenção, né? E acaba que a alíquota acaba ficando uma alíquota intermediária bem interessante. Sim, perfeito. Isso, inclusive, foi o que a senhora então mencionou mais ou menos no início da entrevista, que seria o splitting familiar. Isso. É isso. O splitting ele é uma técnica de tributação. Hoje no Brasil, nós utilizamos a isenção e as deduções de despesas, não é? Despesas com Certo. dependentes, com ensino, educação, com saúde, não é? Nós não adotamos a Sim. técnica de splitting, mas a técnica de splitting é muito interessante. Existem 2 tipos de splitting, o splitting conjugal e o splitting familiar. O splitting Sim. conjugal há um acúmulo de rendas, não é? Se somam as rendas do casal, se divide por 2 e se aplica a alíquota, o que faz com que os valores sejam alíquotas intermediárias, não é? Na nossa tabela progressiva. Por Sim. exemplo, se uma pessoa ganha muito pouco do casal, né? E o outro membro ofere renda muito superior, essa que ganha muito pouco, ela terá uma alíquota pequena, e a que ganha muito vai ter uma alíquota muito maior, não é? Sim.
no momento em que tu autoriza a soma dessas rendas, não é, se divide por 2, não é, acabam que a alíquota incidente para esse segundo cônjuge não vai ser tão alta, ela acaba ficando uma intermediária. Entendi. Há uma, não vou dizer um benefício, mas há uma Uhum. equalização, digamos assim, Uma não é uma equalização. neutralidade. Esse é Uma um modelo observância, de splitting. esse é o modelo de splitting conjugal, há uma melhor, se Uhum. alcança de melhor forma a neutralidade, se observa melhor a Sim. capacidade contributiva, não é? Já no splitting familiar é esse que eu mencionei da França, não é? Que a Ah, sim. renda do casal é somada, porém, ao dividir, não se divide em 2, se divide em tantos integrantes que a família possui. Por exemplo, se a família tem 3 filhos, Sim. pelas regras, não é, do direito francês, vai se dividir por 4, porque o primeiro filho equivale a... O primeiro e o segundo filho equivalem a meio, e o terceiro Ah, equivale a 1. Então, eu tenho uma entendi. parte do marido, uma parte da esposa, meio do primeiro filho, né, que dá 1, e do terceiro Entendi. filho daria 1. Acaba dividindo por 4, e acaba também, não é, a aplicação de uma alíquota inferior, não é? E também a consideração dos mínimos existenciais através da faixa de isenção para cada parte. É verdade que Sim. antigamente, lá na França, eles adotavam como se fosse uma parte para cada pessoa. E aí houve discussões de que isso estaria tendo um tratamento muito mais favorável, né, às famílias, e em prejuízo aos solteiros, e aí um pouco se inverteu a discussão. Então, por isso que hoje o legislador ele utiliza como se fossem pesos, não é? O primeiro e o segundo filho equivalem a meio, o terceiro, a partir do terceiro, qualquer filho, terceiro, quarto, quinto já vai equivaler a uma parte inteira. Em Portugal, esse dimensionamento, para quem também declara de forma conjunta, se utilizando da técnica do splitting, quando opta, não é? Sim. Esse percentual é 0,8, não é? Então, varia, assim, cada legislação faz um estudo e Sim, atribui um sim. peso, não é? Perfeito. Muito interessante isso. Pois bem, prosseguindo, e no Brasil, há algum tipo de política fiscal voltada à família, no que diz respeito ao imposto sobre a renda? Infelizmente, como eu havia dito antes, nós não temos, não é, a técnica do splitting, e no nosso direito brasileiro, o tratamento ainda é muito tímido, não é, dado a tributação da família, não é? Há anos existem, então, dispositivos, não é, mas eles não são capazes de dar conta de reduzir a tributação da renda familiar, né? Esses dispositivos, não é, que prevêem a isenção, as deduções, não é? Por exemplo, a dedução com despesas, não é? Com dependente, é um valor irrisório hoje, né? Hoje a gente sabe que R$ 189 não dá conta, não é? De um mínimo existencial de um dependente, por exemplo, Sim, não é? é verdade. As deduções com educação hoje montam por volta de R$ 300 ao mês. Também é um valor muito baixo, não é? Para fazer Sim, frente aos gastos, não é? Quando eles são realmente feitos, não é? Pela família. A gente sabe que esse não é um custo de uma escola, de um colégio privado, não é? Então, essa tributação que hoje nós temos no Brasil, ela acaba por inibir as famílias mais numerosas, não é? Porque se elas hoje têm dificuldades financeiras, não é? Elas sabem que será muito mais difícil darem conta dos seus encargos familiares, não é? Com a educação das crianças, enfim, com uma tributação que hoje não lhes favoreça. Tanto é assim que a gente vê um decréscimo, né, no censo. Eu tenho, né, dados de 2011, não é, do IBGE, que constatou que o número médio hoje de integrantes da família brasileira decresceu para 3. Não é? Há uma inversão, né? Hoje a pirâmide etária está em processo de inversão, não é? Como já acontece na Europa, não é? E nós temos previsão de que em torno ali de 2060, no ano de 2060, nós já não conseguiremos substituir o nosso tecido social, porque a nossa taxa de fecundidade está caindo, está em decréscimo. Hoje ela não é mais 2, não é? Hoje ela já está em 1, alguma coisa.
Então, Puxa vida. hoje nós não conseguimos substituir, mas claro, como nós ainda vamos viver até, não é, algumas décadas, né, depois esse resultado vai acabar aparecendo em números, não é? Então, Sim, infelizmente, assim, a gente não tem uma política, não é, hoje, firme, não é, voltada à tributação da família, eficiente, não é, voltada à tributação da família, não é? E o que a gente pode dizer, inclusive, que a tributação como posta hoje, ela viola esses mandamentos constitucionais da capacidade contributiva e do dever de proteção especial à família, né, pelo Estado, sim, não é? Sendo, inclusive, passível de controle de constitucionalidade, como já aconteceu nos países europeus, não é? sim, É preciso que a gente avance, não é? Que se melhore esses nossos instrumentos, não é? Que a gente hoje possui, não é? Pelo menos que os valores reflitam a realidade mesmo, não é? Dos gastos, né? Isso já seria muito eficiente, não é? Para que, quem sabe, num segundo momento, até pensarmos nessa técnica de splitting familiar, né? Para que o mínimo existencial dos filhos, dos dependentes, não é? Sejam considerados também. entendi. Muito interessante isso. Claro que estamos longe, então, de algum projeto, digamos assim, que venha a efetivar esse regime tributário, né? Eh, Sim. Doutora Amália, para finalizar, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que chamou bastante a atenção na ação direta de inconstitucionalidade número 5.422, em que se discute a incidência do IR, do Imposto sobre a Renda, sobre valores percebidos pelos alimentandos a título de pensão alimentícia. Na sua opinião, foi um avanço ou não? Pois é, essa decisão tem sido notícia, não é? Em muitos sites, não é? Nos escritórios de advocacia, ela repercutiu bastante. Bom, essa ação ela foi ajuizada pelo IBDFAM e eu acho que ela não trouxe avanço, não é? Vou explicar por quê, não é? Sim, Qual era o objeto do IBDFAM, não é? Que não houvesse a incidência do imposto de renda sobre os valores que os alimentandos, não é? Na grande maioria imensa dos casos, não é? Nos filhos, não é? Que não houvesse a incidência do imposto de renda sobre a pensão percebida pelos filhos. Bom, o ministro relator entendeu que o valor pago a título de pensão não deve ser objeto de tributação por não representar renda. Ele, inclusive, ressalta, não é, que a incidência do imposto de renda sobre as quantias percebidas beneficia o genitor e não o alimentando, gerando um bis in idem. Bom, então eu discordo da decisão não só pelos fundamentos, não é, mas pelos efeitos que podem advir dela. O primeiro, o primeiro aspecto assim da minha discordância é pelo fato de que não há um bis in idem, não é? Como foi fundamentado na decisão do relator, né? O bis in idem ele ocorre quando o mesmo ente tributante sobrepõe tributos ao mesmo fato gerador a encargo de um mesmo contribuinte. Nós não sim, vemos essa realidade, não é, no pagamento da pensão. Bom, nós também, a gente pode, assim, vislumbrar que a dedução integral dos valores pagos a título de pensão do alimentante, ela não pode ser tecnicamente vista como bis in idem, né? O que a gente poderia afirmar é que a pensão não constitui propriamente uma renda do alimentante, porque não foi produto do seu trabalho, né, nem do seu capital, e tampouco porque é um acréscimo patrimonial, né, que tenha por ele sido gerado, né, ainda que é outro título, né. Mas a gente pode defender sim que o pagamento de pensão, que essa pensão ela é uma mera transferência de rendimentos do alimentante. Ou seja, eu não concordo com o fundamento, não é, que o STF utilizou, não é, acho que o mais adequado
poderia se dizer, né, se não quisesse qualificar aquilo como renda, mas então como uma mera transferência de rendimentos, não é? Que não se enquadraria no conceito de renda, não é? E que, então, justamente não poderia ser tributável, né? Mas se assemelharia talvez a uma transferência, como ocorre numa doação, não é? Mas assim, sem voluntariedade, porque, enfim, não é? Ela é por força de decisão judicial, ou numa escritura pública, enfim, né? O mandamento, na verdade, constitucional, né? Pelo dever, não é? De tu ter de suportar aqueles encargos. A doutrina alemã fala, no caso das pensões, não é? Que esse pagamento de pensão, na verdade, quando ele se dá, ocorre uma transferência da capacidade contributiva, o que justificaria a sua tributação, não é? O fato é que hoje no Brasil, a imensa maioria dos brasileiros, eles oferem rendimentos que não ultrapassam R$ 1.500. 90% dos brasileiros oferem uma renda inferior a R$ 3.500. Se nós pensarmos na população brasileira, não é? Enquanto pagante de pensão, não é? Enquanto filhos que recebam pensão e limitados a este valor, nós vamos verificar que no sistema, como é posto hoje da legislação, eles sequer pagariam imposto de renda, porque ao perceber a pensão, como o valor seria aquém da faixa de isenção, eles não pagariam tributo, não é? Então, vale a reflexão, né? A quem serve essa decisão? Não é? Aqueles que recebem vultuosas pensões, não é? As chamadas pensões milionárias, não é? Então, e uma outra coisa, assim, que é bem interessante que a gente vê na doutrina alemã, quando eles entendem que o pagamento de pensão é uma transferência da capacidade contributiva, o que justificaria a incidência do imposto de renda, ao haver a incidência de imposto de renda sobre a pensão de cada filho, automaticamente tu atribui uma faixa de isenção para aquele filho. Então, o pai, digamos, uma situação de uma família que não é divorciada e tem 3 filhos, ele sustenta, ele suporta os encargos familiares, não é, com a sua renda, e no sistema brasileiro, e não pode atribuir uma faixa de isenção a cada filho, não é? Isso a legislação não permite. Porém, se ele é divorciado e paga uma pensão para cada filho, ele deduz no seu imposto de renda esse valor, e cada filho, ao fazer a declaração em separado, pode se beneficiar dessa faixa de isenção. No direito alemão, eles chamam isso de efeito real de splitting, o que é desejável, porque leva em consideração o mínimo existencial, inclusive dos filhos. E essa decisão, não é, que o Supremo deu ao proibir essa incidência, não é, do imposto de renda nas pensões, não é? O que acontece? Ela pode gerar um efeito muito perverso, qual seja, haverá motivos para manter a legislação como ela está, autorizando a dedução da pensão hoje pelo pai? Eu acredito que não. Muito provavelmente nos depararemos futuramente com uma alteração legislativa nesse sentido. E o que acontece? Como é na prática, como são na prática fixadas as pensões, não é? As pensões são fixadas num percentual sobre o valor líquido do rendimento, não é, do pai ou da mãe. Bom, se essa dedução cair, eu vou ter uma base maior. Logo, eu vou incidir, haverá incidência do imposto de renda e o meu líquido será menor. Ao aplicar o percentual da pensão, esse líquido, não é, por ser menor, gerará uma pensão menor. Claro, para quem ofere vultuosos valores de pensão, isso não faz diferença. Mas para aquele que estava, inclusive, dentro da faixa de isenção, se o pai não puder deduzir a pensão, quando o percentual dele incidir no líquido do pai, que não possuir mais a possibilidade de dedução, a pensão dele será reduzida. Entendi. Eu acredito que esse é um efeito que pode advir, não é? Que deveria ser levado em consideração, que ele é bem importante.
E um terceiro aspecto que a gente pode extrair, não é, dessas situações, é que hoje uma família que não esteja divorciada, enfim, que tem os seus filhos, então, sob seu manto, não é, sob sua guarda, tem os encargos, não é, que deve suportar, enfim, é suportado, os encargos eles são suportados com a renda do pai, que não tem, na qual incide o imposto de renda. No entanto, com esta nova decisão do STF, o pai que paga a pensão, ele vai ter um pedaço da renda dele que acabou passando para o filho, e não haverá incidência do imposto de renda na pensão, ou seja, o filho vai se beneficiar de uma renda que não possui incidência de imposto de renda, frente ao filho de uma família que não está divorciada, os seus encargos, eles são suportados por uma renda em que houve incidência de imposto de renda, ou seja, eu tenho duas situações que são diferentes, não é? E que, portanto, acaba havendo um tratamento desfavorável àquele filho em que tem um pai que não é separado, que está ali, não é? Em que o imposto de renda incide sobre a totalidade da sua renda, e que não leva em consideração os encargos, não é, familiares, que aquele pai despende com esse filho. Com o filho que recebe pensão, a renda é como se ela fosse salvaguardada, não haverá incidência do imposto de renda. Então, também é uma situação bem sui generis, assim, que acaba por aparecer também com essa decisão. Muito bem, interessantíssimo isso. Essa temática é bastante atual. Aproveito para salientar que o uso nessa entrevista da expressão família tradicional foi no sentido classificatório e não no sentido axiológico. Doutora Amália, eu passo a palavra agora para suas considerações finais, por favor. Olha, foi uma alegria estar aqui com vocês falando sobre esse tema, né? Para mim ele é tão caro, é tão importante. Acho que realmente a gente tem que dar atenção à tributação da família. A família, ela é a base da sociedade. Em algum momento a gente pertenceu ou vai pertencer a uma família, né? Seja porque nascemos numa ou porque escolheremos formar outra, ou enfim, né? Independente de cada escolha de cada um. Enfim, é importante a gente se debruçar sobre tema, né? Sobre esse tema em toda a sua amplitude, né? Não é aceitável que a família hoje continue à margem da tributação brasileira por mais meio século, não é? Porque ela está sendo desconsiderada hoje pelo legislador brasileiro no que diz respeito, em especial, à tributação da renda, né? Nesse sentido, eu espero assim que consigamos avançar, não é, para o debate, para que surjam aí novas ideias, uma nova consciência, não é, sobre esse tema, sobre esse olhar mais humano da tributação sobre a família. Acho que é isso aí. Bem, excelente. Doutora Amália Paulsen, muito obrigado pela sua exposição, foi muito elucidativa. Um abraço. Muito obrigada, professor Igor. Outro abraço. Obrigado.